Dando continuidade, senhores, no bloco passado nós falávamos sobre o princípio da juridicidade administrativa. Então, houve um candidato a um concurso que foi nomeado apenas 3 anos, 11 meses e 29 dias. Entrou com mandado de segurança alegando violação do princípio da razoabilidade. Não seria razoável obrigar a ler Diário Oficial da União todos os dias. A administração pública, na sua contestação, alegou que não praticou nenhum ato ilegal porque respeitou a lei, princípio da legalidade. E não haveria nenhuma lei que obrigasse a administração pública a intimar candidatos pessoalmente para tomar posse. O que o Supremo decidiu? Decidiu que a administração pública não se submete apenas à legalidade estrita. No neoconstitucionalismo, na força normativa dos princípios, a administração pública tem de fazer aquilo que o ordenamento jurídico determina. E os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, são releituras de um ordenamento jurídico positivista. Eu estou dentro do campo do neopositivismo, do neoconstitucionalismo. Então, os princípios não são meras intenções de conduta que o administrador deve seguir. Os princípios têm força normativa, ou seja, eu tenho o gênero que é norma jurídica. A norma jurídica se divide em norma-regra e em norma-princípio. Então, não é razoável, não é adequado, não é necessário, não é proporcional, sob princípios da razoabilidade, exigir de um candidato ler o Diário Oficial todos os dias. A administração pública não deve se pautar apenas na lei, porque haverá casos difíceis como esse que a lei não contempla. Então, a força normativa dos princípios que deverá prevalecer nesse caso. E essa releitura, então, nos aproxima daquilo que a doutrina usa chamar de princípio da juridicidade administrativa. Ou seja, a administração não fará ou deixará de fazer somente o que a lei determina. Por vezes, como eu acabei de dizer, não haverá lei. Ela deve se pautar no ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico tem no seu centro, irradiando seus valores para todos os ramos do direito, a Constituição Federal. Seu centro nevrálgico é a Constituição. Então, o princípio da juridicidade vai obrigar o administrador a ter determinados comportamentos que não sejam apenas legais porque estão na lei, mas que sejam razoáveis, satisfazendo a razoabilidade, satisfazendo a boa-fé objetiva, satisfazendo o princípio da confiança legítima no direito administrativo. Ou seja, são valores, muitas vezes, que não estão positivados, porque agora eu não estou trabalhando apenas com o positivismo jurídico, mas com o neoconstitucionalismo, ou seja, o pós-positivismo. Eu tenho regras, que são gênero, das quais são espécies, as normas, jurídicas, das quais são espécies as regras jurídicas e os princípios tendo a mesma força das regras jurídicas. Então o Supremo anulou aquela decisão que anulou aquela decisão que tornava sem efeito a nomeação do candidato, mandou nomeá-lo novamente e intimá-lo para tomar posse. Aí eu pergunto aos senhores, com base em que lei o Supremo fez isso? O Supremo não fez isso com base em nenhuma lei, porque não havia lei acerca desse tema. E aí surge a ideia, senhores, do que a doutrina usa chamar de jurisprudência normogênica. Ou seja, o que seria, candidato, pergunta de prova oral, uma jurisprudência normogênica? Ora, senhores, Gênesis vem de origem, ou seja, a origem da norma. A origem da norma passa a ser a jurisprudência. Então, no positivismo, eu parto do comando em abstrato, do geral para o concreto. Então, a norma é prevista em abstrato para reger comportamentos de uma coletividade. Aí o comportamento de uma relação jurídica se amolda à norma. Ou seja, eu estou na ideia de positivismo jurídico. Eu saio do abstrato para o concreto. Na teoria dos precedentes, por exemplo, do direito americano, ou seja, na common law, que é diverso da civil law, eu saio do caso concreto, que vira um precedente, para para vários casos ilimitados, para a generalidade. Então eu tenho o precedente jurídico, e nós vamos falar mais à frente dos precedentes no direito administrativo, teoria do overruling, por exemplo, ou da superação. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, voltando para cá, eu tenho o caso concreto. Qual é o caso concreto? Daquele candidato que fez aquele concurso e não foi nomeado, porque não foi intimado pessoalmente para isso. Ora, o que o Supremo fez? Deu uma decisão, um acórdão do Pleno, dizendo a administração pública, quando, dentro do prazo de validade, nomear aquele candidato
entre a data do encerramento do concurso e o prazo de validade, quando houver um grande lapso temporal, deverá intimar pessoalmente o candidato para tomar posse. Isso nasceu do caso do João versus a administração pública. Isso nasceu deste caso. Só que este precedente administrativo passará a valer agora para todos os casos iguais ou similares àqueles. Ou seja, eu tiro de um caso concreto um comando em abstrato. Diferentemente da atividade legislativa, do positivismo jurídico, que eu saio do abstrato para o concreto. Aqui eu saio do concreto para o abstrato. É a ideia de jurisprudência normogênica. Só que aqui, senhores, surge uma ideia lá no direito constitucional, que é a ideia de dificuldade contra majoritária. Dificuldade contra majoritária. Qual é a ideia de dificuldade contra majoritária? Ora, aqui, quem é que está criando a norma jurídica do caso concreto para um número ilimitado de casos que poderão ser comandados por aquela decisão judicial? Quem está fazendo isso é o Poder Judiciário. Só que não se esqueça que no Brasil o Poder Judiciário não é eleito pelo povo. Então poderia suscitar aqui uma crise de legitimidade daquela decisão. Então essa ideia de jurisprudência normogênica, criando precedentes, não só no direito constitucional, mas também no direito administrativo, pode receber e recebe da doutrina constitucionalista uma crítica, que é a ideia de dificuldade contra majoritária, dentro de uma perspectiva de ativismo judicial. Então o ativismo judicial vem justamente com essa ideia de que no neoconstitucionalismo, muitas vezes eu tenho a norma jurídica da qual são espécies, regras e princípios. Determinados casos em que eu não tenho uma norma-regra, uma norma-princípio vai suprir aquela lacuna, vai comatar o ordenamento jurídico naquele contexto. Só que essa norma jurídica é feita pelo Poder Judiciário que não foi eleito, gerando uma situação de dificuldade contra-majoritária. No direito administrativo aqui, eu acabei de citar um exemplo para você. Então, tudo isso eu falei para lembrá-lo de que legalidade estrita é uma coisa, princípio da legalidade estrita, que não se confunde com o princípio da juridicidade no direito administrativo. Jurisprudência normogênica, dificuldade contra-majoritária e ativismo judicial. Ou seja, expressões, campos semânticos que você tem que dominar numa prova mais profunda para delegado, que é o objetivo do nosso módulo. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, senhores, o estudo da organização administrativa depende necessariamente da compreensão de dois princípios. Princípio federativo, já expliquei e falei de forma exauriente sobre isso. E o princípio da separação dos poderes. Ora, o que é isso aqui? Ativismo judicial, ou seja, dificuldade contra majoritária. Quando o Poder Judiciário faz as vezes do Poder Legislativo, eu poderia minimamente colocar em xeque o princípio da separação dos poderes, freios e contrapesos, check and balance lá do direito americano. Então imagine uma questão de delegado em que ele colocasse esse caso concreto. Será que você conseguiria, antes dessa aula, dissertar sobre isso tudo? Talvez não. Por isso a importância desse estudo mais verticalizado. Auto-organização, autogoverno, auto-administração, auto-legislação, já falamos. Separação de funções entre os poderes, critério de preponderância. Só para avançar, critério da preponderância. Importante lembrar isso aqui. Eu falei nos blocos passados que no modelo de Estado federado, os entes federativos, as pessoas políticas, União, Estados, Municípios, DF, têm 4 capacidades: autogoverno, autoadministração, autofinanciamento e autolegislação. Dentro da ideia de autolegislação, por exemplo, no modelo federativo, eu vou ter, senhores, a coexistência de 3 normas jurídicas, 3 planos normativos. Eu tenho um plano normativo federal, eu tenho um plano normativo estadual, eu tenho um plano normativo municipal. Eu tenho competências administrativas federais, competências administrativas estaduais, competências administrativas municipais, que devem conviver harmonicamente dentro desse cenário, desse Estado politicamente constituído pelo poder constitucional ordinário. E aí a pergunta que poderia surgir em prova seria a seguinte: será que haveria uma hierarquia entre essas normas e entre esses entes federativos, já que todos eles têm capacidade de autolegislação, autogoverno, autofinanciamento e autoadministração? Essa poderia ser uma questão de prova. A resposta, senhores, vem a partir do seguinte argumento. Nós vimos que o artigo 18 diz que esses entes federativos são autônomos, todos eles são autônomos.
Então a União é autônoma, os estados são autônomos, os 5.564 municípios são autônomos. Nenhum deles é soberano. A soberania é da República Federativa do Brasil, vimos isso em blocos passados, que é exercida pela União quando está representando a República no plano internacional. Mas a União é autônoma numa questão de prova. Então, primeira observação importante no seu caderno, não há hierarquia entre os entes federativos. A União não é hierarquicamente superior ao Estado do Rio de Janeiro, que não é hierarquicamente superior ao município de Niterói. Então, entre os entes federativos não há relação de hierarquia. Todos eles são autônomos politicamente e nós já vimos o que significa autonomia política. Primeira observação. Segunda observação importante. Tá, André, já entendi. Mas então, o que deve prevalecer? Ora, vamos imaginar que haja um conflito. Vamos imaginar que este conflito precise ser dirimido, resolvido. Há um comando do governo federal através de um ato administrativo normativo. Há um comando de um governo estadual ou de um governo municipal por meio de um ato administrativo normativo. O que pode ocorrer num cenário desse? Qual dos dois deve prevalecer? Ou qual dos três deve prevalecer? Uma prova lógica pergunta isso. Imagine, senhores, o que você vai dizer para o examinador é o seguinte: não existe hierarquia. Isso aí é norteado pelo princípio da prevalência do interesse. Princípio da prevalência do interesse. Está aqui, ó. Critério da preponderância. Critério da prevalência do interesse. Não há hierarquia entre os entes. O que há é o critério da preponderância. Então, senhores, se aquela matéria envolve um interesse nacional, vai prevalecer naquela hipótese a norma feita pela União. Se aquela hipótese tem como cenário prevalecente um interesse regional, vai valer a norma do Estado. Se o interesse é local, vai valer a norma do município. Então, entre os entes não há hierarquia, havendo sim o princípio ou o critério da preponderância do interesse. No plano nacional, matéria da União. No plano regional, matéria do Estado. E no plano municipal, a matéria é o interesse local. E assim disse o Supremo, recentemente. STF, recentemente disse isso. Em que situação? Nós vimos... Estamos presenciando no Brasil, nesses últimos tempos, a questão do coronavírus. Ora, então atos administrativos normativos da União, dos estados e dos municípios, decretando a quarentena, decretando a manutenção forçada de cidadãos em suas casas, por exemplo. Aí o governo federal traz uma norma que colide com a norma estadual ou municipal. Qual das duas deve prevalecer? Deveria prevalecer da União? O que disse o Supremo nesses casos, senhores? Que aqui deve ser regido pelo princípio da preponderância do interesse. A preponderância do interesse é mostrar que estados e municípios têm competência administrativa para legislar e para expedir normas administrativistas acerca dessas restrições. Ou seja, porque aqui eu tenho um interesse local, aqui eu tenho um interesse regional, que é de competência. Se você for no artigo 23, por exemplo... Por que o artigo 23 da Constituição aqui é importante? Porque o artigo 23, dentro daquela repartição de competência constitucional administrativa, na Constituição 23 define competência comum administrativista. E aí você vai ver que todos os entes federativos, União, Estado, Município e DF, têm competência para a prática de atos administrativos na área da saúde, na área do meio ambiente. Então, se eu tenho o artigo 23 da Constituição dizendo que todos os entes federativos, competência administrativa comum. Por isso é importante você conhecer isso. Eu não poderia começar um módulo administrativo que quero me valer dele para que você passe no concurso fazendo um bom caderno. Eu não posso enfrentar questões administrativistas sem a verticalizar a matéria, sem ir lá um pouco no direito constitucional, sem na repartição constitucional de competência administrativista, legislativa, senão você não vai entender nada. Senão você vai ter um conhecimento superficial e questões mais difíceis de uma prova oral discursiva você não vai conseguir resolver. Lembro numa prova para delegado do Rio de Janeiro, foi a prova de 2009, em que ele dizia o seguinte: qual é a natureza jurídica da Força Nacional de Segurança? A Força Nacional de Segurança, senhores, é um convênio administrativo. Ou seja, é um federalismo de cooperação. Se você for lá o artigo 243 da Constituição, que é o abrigo constitucional do federalismo de cooperação, todos os entes federativos vão cooperar entre si, porque todos eles têm obrigações administrativistas, legislativas, jurisdicionais. E como é que esses entes podem gerir
Esse serviço público é o que se chama lá no 243 de gestão associada do serviço público no modelo de federalismo de cooperação. Ou seja, se eu combinar isso com o 144 da Constituição, na área, no campo da segurança pública, a Constituição vai dizer que a segurança pública é direito e dever de todos. Se o 144 da Constituição diz que a segurança pública é direito e dever de todos, é dever da União, dos Estados, dos municípios e do DF. Ora, e esses entes federativos no modelo de cooperação administrativista poderão unir esforços materiais, de pessoal, logístico para a prestação do serviço público na área de segurança, formando um convênio administrativo. Ao longo do curso, a gente vai ver a diferença de contrato administrativo, convênio administrativo e consórcio administrativo. Então, a Força Nacional de Segurança, que foi a questão da prova oral do delegado do Rio em 2009, perguntava a natureza jurídica da Força Nacional de Segurança, convênio administrativo com base no modelo de federalismo de cooperação. Era isso que o examinador queria que o candidato explicasse. Mas para que você explique isso, se você não conhece direito constitucional, se você não conhece repartição de constitucional de competência administrativa, legislativa, tributária, jurisdicional, você não responde. Você não responde o seu conhecimento errado. Você só sabe que no artigo 37 caput você tem o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Foi a única coisa que a maioria das pessoas aprende na faculdade de direito, infelizmente. Então você dali, você tem que fazer um outro curso para poder aprofundar e verticalizar aquilo que você não aprendeu em 5 anos. Mas não interessa, eu também não quero discutir isso. Eu quero discutir o seguinte, que é importante que você tenha esse conhecimento. E voltando para cá. Então, se houver uma colisão de Supremo, a preponderância do interesse, como é matéria de competência administrativa, também local e regional, as normas estaduais e municipais devem ser respeitadas pela União. Então, ainda que a União determine que não há a necessidade de lockdown, por exemplo, expressão que ficou na moda, ou então de quarentena, se estados e municípios assim legislarem através de decretos administrativos, atos administrativos, aquela coletividade deve cumprir sob pena de responder civilmente, responder até penalmente, com discussões de alguns artigos do Código Penal. Então, senhores, voltando a dizer, critério da preponderância. Critério da preponderância mostra que não há hierarquia entre normas federais, administrativistas, estaduais e municipais, porque estamos no modelo federado. E é isso que eu quero que você entenda. Eu estou indo lá no direito constitucional buscar um fundamento para uma questão de direito administrativo, envolvendo toda essa pandemia do Covid que vem assolando aí a nossa sociedade. Assolou e vem assolando. Então, senhores, reparem, o que eu quero dizer com isso? Que as normas administrativistas precisam aqui ter força normativa dos princípios e eventual conflito entre entes federativos, interesse nacional, União, interesse estadual, regional, estados, interesse local, município. É só você pensar, né? Normas sobre posturas urbanísticas. Quem é que tem de regrar essa matéria? Quem é que deve disciplinar normas envolvendo posturas urbanísticas? É a União? Ah, André, lá na Avenida Copacabana, na Avenida Atlântica, melhor em Copacabana, quem não é do Rio de Janeiro, todo mundo deve conhecer, o mundo inteiro conhece a nossa cidade de Copacabana, a Praia de Copacabana. Então lá no calçadão da Praia de Copacabana tem bares, milhões deles. Então, os bares podem colocar suas mesas na calçada, as mesas podem avançar sobre as calçadas ou não? Quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai normatizar isso? Código de posturas urbanísticas. Código de posturas urbanísticas do município. Ora, porque isso é uma questão de interesse local, senhores. Isso está alinhado com o artigo 30, inciso 1º e inciso 2º da Constituição. Compete aos municípios legislarem sobre matérias de interesse local. Então, quem vai exercer poder de polícia administrativa sobre isso, por exemplo, é o município. Porque o camarada mora no Acre. E a calçada está sendo ocupada por uma cadeira de um bar em Copacabana. O que tem a ver isso o governo do Acre? Aquela população do Acre vai passar por ali? Vai passar eventualmente se visitar. Tem que passar, tem que legislar sobre isso a Câmara dos Vereadores. Apresentando as pessoas que moram ali naquela região, naquela localidade, naquele município, porque é a elas que interessa isso. Aquela municipalidade, é a ideia de cidade, é a ideia de política, discutir as questões dioturnas daquela cidade. Ou seja, por isso que a competência é municipal. Não é municipal, o artigo 30, inciso 1º da Constituição, não é uma coincidência, que diz que questões de interesse local, horário de funcionamento de banco, por exemplo. Ora, interesse, eu moro no Rio de Janeiro, eu vou a um banco em São Paulo, se fosse louco. Então o horário de funcionamento interessa aquela coletividade, aquela comunidade. Então, por isso, senhores, a Constituição faz essa divisão constitucional de competência. Competência jurisdicional, administrativa, legislativa.
Logo, quero mostrar com isso, se a União vier determinando, por exemplo, imagine um decreto do presidente da República dizendo que as mesas dos bares não podem invadir a calçada de Copacabana, no calçadão, porque ele mora ou morou no Rio de Janeiro. Um presidente qualquer. A pergunta é constitucional ou inconstitucional? É inconstitucional. É inconstitucional por quê? Aí a gente tem que pensar, né, se é inconstitucional ou se é ilegal. Né? Porque a gente poderia marcar aqui a peste da ilegalidade, porque para ser inconstitucional tem que violar diretamente a Constituição. E tem lei infraconstitucional entre o decreto e a Constituição. Mas independentemente desse juízo nesse momento, o fato é que o presidente da República não pode fazer isso. Porque ele estaria violando o artigo 30, inciso 1º, que diz que questões, matérias de interesse local são de competência do município legislar. E se o município vai legislar, quem vai praticar atos de polícia administrativa, de fiscalização, a gente vai estudar mais à frente quando falar de poderes, poder de polícia é dividido em ciclos, ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia, sanção de polícia. Quem vai exercer a fase do poder de polícia, de fiscalização de polícia, é uma entidade do município, é um agente público municipal, seja administração direta ou indireta. Então a União não poderá fazê-lo, porque neste caso o interesse não é nacional, porque neste caso o interesse é local. Então se o examinador te perguntar, candidato, atos administrativos ou atos legislativos da União, dos Estados e municípios, qual dos dois prevalece? Vai depender do critério da preponderância. Se a preponderância é um interesse nacional, cabe à União. Se o interesse é regional, cabe aos estados. Se o interesse é municipal, se o interesse, é local, cabem aos municípios. Tudo bem até aí, senhores? Tranquilo? Com isso a gente fecha esse slide aqui. Era isso que eu queria falar com os senhores. Vamos em frente. Ora, então, dentro dessa percepção no campo da organização administrativa, nós temos a centralização e a descentralização administrativa. Né? Então, o que é a centralização? Ora, há uma série de competências administrativas que devem ser exercidas por determinados entes federativos. Quem vai dizer o que cada um tem de fazer, senhores? A Constituição. Falei isso em outros blocos, por isso que você precisa formar essa base. Isso é uma norma materialmente constitucional. Volto a dizer, por que é uma norma materialmente constitucional? Porque as normas materialmente constitucionais são aquelas que definem direitos e garantias fundamentais, que limitam o poder do Estado e que distribuem o poder entre os órgãos e agentes públicos. Então, quando o artigo 21 diz que compete à União uma série de coisas, e eu já disse que essa competência do 21 é administrativa e é exclusiva, está distribuindo competência, está distribuindo o poder entre os órgãos públicos, entre os poderes constituídos. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário não são poderes constituintes, são poderes constituídos. E quem os constituiu foi o poder constituinte originário. E ao constituí-los, distribuiu competências a esses poderes. Então, senhores, divisão de competência administrativa é norma materialmente constitucional. Por que é norma materialmente constitucional? Volto a dizer pela milésima vez. Porque distribui poderes para órgãos e agentes públicos. Organiza órgãos e agentes públicos. Organiza funções estatais, funções políticas, funções administrativas. Por isso, é norma materialmente constitucional. E dentro dessa distribuição, vai dizer 21, União. 30, incisos, municípios. 25, parágrafo 1º e parágrafo 2º, gás canalizado, Estado. Competência residual dos Estados, 25, parágrafo 1º. E a partir de agora, cada um desses entes, cada uma dessas pessoas políticas, que a gente já viu a natureza jurídica, deverá desempenhar essas atividades. E aí poderão fazê-lo diretamente. Então a própria União presta o serviço público de emigração e imigração. Aí você vai lá viajar, o camarada pede lá o seu passaporte. Poderia apresentar seu passaporte? Você apresenta e aí ele permite que você saia do país ou ingresse no país. Por que? Será que é uma coincidência se o Departamento de Polícia Federal faz isso? Que faz isso? Não. Porque se você olhar a Constituição, no artigo 22, diz que compete à União. Se você ler os incisos do 22 da Carta Constitucional, compete à União legislar sobre emigração, sobre imigração. Porque é uma questão que envolve fronteiras. Então é uma questão que envolve o interesse nacional. Sem interesse nacional, a competência de quem? Da União. Mas eu só posso saber isso se eu abrir o artigo 22 da Constituição e ler. Se eu não ler, eu não vou adivinhar. Aí você vai lá, para aí seu estudo e dá uma lida no 22. Emigração e imigração. Quem vai praticar atos de polícia administrativa nessa seara, então? A União, através dos seus agentes, departamentos de polícia federal. Aí no Departamento de Polícia Federal vai ter um órgão, delegacia do aeroporto internacional, do São Paulo, do Rio, de onde for,
que vai pedir documento de viagem para entrar, documento de viagem para sair, porque a competência é da União, atos administrativos, acompanhando atos legislativos oriundos do poder de polícia administrativa. Quando nós formos estudar poderes lá na frente, em aulas futuras, quando eu falar de poder de polícia administrativa, uma questão que muito cai em prova é de quem é a competência para praticar atos de polícia administrativa. Você vai ler nos livros o seguinte: a competência do ente federativo que tiver competência para legislar sobre a matéria. Imigração, competência de quem? É da União. Se é da União, quem vai legislar sobre esse tema é a União. Quem praticará atos administrativos nessa seara também será a União. Tudo bem? Então, quando a própria pessoa jurídica de público, União, Estados, Municípios, DF, quando elas desempenham diretamente aquela função administrativa, a administração pública é chamada de administração pública centralizada. Então a centralização está aqui, ó, o Estado executa suas tarefas diretamente por intermédio de órgãos e agentes que compõem a sua estrutura funcional. Então o que a gente vai começar a estudar no próximo bloco? A gente vai começar a estudar o conceito de administração pública direta e o conceito de administração pública indireta, de centralização administrativa e de descentralização administrativa. Tudo bem? Então estou fechando esse bloco. No bloco seguinte a gente continua a partir daí. Um abraço e até lá.